Olá, nós aqui de novo no Caminhando do Dharma, eu, Ana Cristina Corda e o meu amigo César Sampaio. A gente hoje vai falar sobre o sofrimento, né? É uma palavrinha que está no dia a dia das pessoas ultimamente, né? A gente vê muito sofrimento por aí dos mais diversos níveis e o que a gente vai conversar aqui um pouco, ela tem muito a ver com a base do budismo, né? Do primeiro ensinamento de Buda, que são as 4 nove verdades, né? O primeiro ensinamento que Buda deu, né? Começa com o sofrimento existe. E existem vários níveis de compreensão do que é esse sofrimento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no sentido de que é importante as pessoas entenderem de uma vez por todas que Buda, quando ele saiu para fazer a peregrinação, o caminho espiritual dele, o grande objetivo dele não era iluminar, não sei nem se ele sabia o que era iluminar, né, quando ele saiu para esse caminho, era descobrir a causa do sofrimento, porque ele queria cessar o sofrimento de todas as pessoas. Ele queria saber como era possível, se era possível cessar o sofrimento das pessoas. Então, todo o caminhar espiritual dele tem esse objetivo. E é através disso, na verdade, que ele ilumina, né? Então, César, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, eu vou dando os meus pitacos, vou contando as minhas experiências, né? Porque o que é legal é que, assim, tem gente que gosta muito de estudar a parte do sutra, os ensinamentos, eu acho lindo, porque tem muito conhecimento. Eu sou uma pessoa mais experiência direta. Quando eu conheci o César, falei, nossa, a gente dá um super match, porque você parece uma biblioteca ambulante do Dharma, né? E eu sou uma pessoa que realmente, na medida do poder, quer dizer, eu vivo sob a filosofia budista, né? Mesmo sendo uma pessoa normal, e como diz o Lama Michel, nós não somos budas, somos budistas, e quando as pessoas me veem meio brava, eu falo assim, eu sou budista porque vocês não sabem o quanto que eu sou brava, ninguém ia me aguentar se eu não fosse budista, né? Que é também uma questão de eu sei o tamanho do meu sofrimento, por isso que eu sou budista, né? Então, Cezinho, se você quiser falar um pouquinho do lado do ensinamento, Olá. por favor. Bom dia a todo mundo. Bom, você já soltou uma muito boa, né? Que foi o Buda talvez nem soubesse o que era iluminação quando ele partiu para uma busca espiritual. E sim, isso não é uma coisa que um mestre falou, né? Vários mestres dizem isso, né? E a diferença, eu acho, da praxis, da prática, da forma como o budismo busca essa evolução espiritual, tem uma pequena diferença, embora seja tudo muito parecido, mas essa pequena diferença é de realmente se dar conta do sofrimento, da percepção do sofrimento e de como que a gente encara isso e transforma isso, né? Então, acho que é legal contar um pouquinho da história do Buda, de dizer que ele era um príncipe, né? Ele estava dentro de um palácio, foi nascido e criado dentro de um palácio. Ele não tinha uma experiência direta com o sofrimento mais abrupto, né? Ele nasceu ali na região do Nepal, da Índia, e lá é daquele jeito que é até hoje, né? Com bastante diferença social, com bastante problema de saneamento básico, sempre foi assim. Mas assim, não é que todo mundo na Índia tem esse problema, é realmente uma diferença social muito grande, né? Os ricos têm muito mais até do que... Eu vi palácios na Índia muito mais maravilhosos do que palácios da Europa, assim, né? E o Buda foi criado dentro desse contexto. E um dia, ele já era casado, ele já tinha quase 30 anos, e ele era proibido de sair de dentro do palácio, né? Porque quando ele nasceu, teve uma profecia dizendo, ó, isso aqui, esse menino vai ser ou um grande rei, ou um grande meditador. E o pai dele falou, olha, meu único filho, eu preciso de um herdeiro, não vem com essa de meditar por perto de mim, não. Você vai ser rei, não vou deixar você ver nada aqui, você só vai ver coisa para rei. E um dia ele falou, não, eu quero entender o que tem para fora desse muro. E aí ele fez um conchavo lá com
com o carroceiro, né, do palácio, e ele saiu, fez deu umas escapadinhas ali. E nisso ele viu realmente qual que era a realidade do ser humano, né? Ele viu gente doente, ele viu gente morrendo, ele viu gente com fome, ele viu o sofrimento mais latente, né, da existência humana. E é daí que realmente ele busca por uma maneira de acabar com esse sofrimento dele e dos outros, né? Porque ele também sofreu ao ver as pessoas naquela situação. E aí que depois ele descobre o que é iluminação, mas não é assim, gente, eu vou sentar nessa árvore aqui maravilhosa porque eu vou me iluminar, porque isso é um conceito que vem depois. E essa questão do sofrimento, ela é muito interessante como é tratada pelo budismo, porque, em geral, na maior parte das correntes de filosofia do mundo, eu acho, né, não só ocidental, mas oriental também, a gente está tentando resolver a questão do sofrimento de fora para dentro. E no budismo a gente busca exatamente o oposto, né? Então, se a gente notar, por exemplo, até o avanço tecnológico que busca conforto, busca coisas que são remédios e tudo mais, mas a gente já avançou tecnologicamente bastante, mas a questão do sofrimento continua, né? É uma coisa que toda vez que eu ouço a história de Buda, eu lembro, é que eu vejo hoje, dentro de uma circunstância dessa, né, com muito mais conforto, com muito mais tecnologia, com muito menos desafios, né? E principalmente no nosso meio mais privilegiado, o quanto a gente tem pequenos Budas crescendo por aí, absolutamente super protegidos pelos seus pais, né, que acham que podem, né, tirar todo o sofrimento de perto das crianças. E só que tem um detalhe, o que eu vejo, exatamente isso que você falou, que essas crianças acabam que quando elas se deparam com o mundo, elas querem mudar o mundo, elas não sabem que quem muda o mundo, mudar o mundo começa mudando dentro delas, né? E até assim, falando do trabalho do Dr. David Hawkins, ele que é o das frequências emocionais, né, dos estados emocionais, ele mesmo fala, por exemplo, que uma pessoa com uma frequência de 300, 400, 500, ela traz, ela rebanha, ela consegue mudar a frequência só por ela existir de um número muito grande de pessoas, né? Que é o trabalho que Buda fez, né? É o de dentro para fora, né? O poder de mudar o fora quando eu mudo dentro. E só que a gente está vivendo esse momento que eu percebo que os nossos as gerações que foram super protegidas, né? Porque né, você faz parte dessa geração super protegida, elas têm uma questão de realmente achar o mundo muito injusto, mas a preocupação maior delas é ser ativista, que não acho errado, eu acho que, mas que as mudanças práticas elas podem existir, né? Mas muitas vezes essas mudanças internas elas são muito pouco vistas, né? Até pouco conhecidas, porque jovem tem essa questão, jovem tem muita energia. E todo mundo, né? Eu com meus 54 anos, já fui jovem, achava que sabia tudo. E a gente tem essa energia de achar que sabe tudo. Quando tem 12, quando tem 13, quando tem 15, quando tem 20, quando entendeu? Né? Quando tem 30. Quando tem 30, cara, é normal, normal, né? Eu mesma já sei que não sei nada, né? O bom de você ficar no verão é que você desiste de achar que sabe alguma coisa. Você sabe a sua experiência, o que você pode compartilhar. O resto virou a página, é em branco. Mas, assim, o que eu quero dizer é que seria muito legal, né, que as pessoas, desde cedo, estimulassem esse olhar para dentro dos jovens. E eu vou falar para você que eu dei aula para algumas, sei lá, acho que mais de 100 alunos, bem mais, na FIAP só, pelo menos 200 alunos, acho que talvez um pouco mais. E era impressionante quando tinha um rapaz jovem que, por qualquer motivo, buscou autoconhecimento muito cedo. A diferença dele para os demais, o nível de compreensão, era uma coisa absurda. Eu não consigo lembrar dos nomes, mas eu consigo lembrar dos rostos. E eu fiquei muito impressionada como... E normalmente eram meninos e meninas que sofreram bullying ou que tiveram problemas
questões na infância muito difíceis e por algum motivo elas caíram para o lado espiritual ou para o lado de autoconhecimento muito cedo, né? O nível de compreensão que elas tinham daquilo que estava sendo ensinado, né? Era uma coisa que elas pareciam que estavam preparadas para aquilo desde sempre. Então, era só um recadinho, porque eu acho que isso é muito atual ainda. A gente acha que superproteger os nossos filhos, né? Vai E adiantar a gente alguma coisa. acaba criando também uma geração de adulto que não quer entrar em contato com o sofrimento, né? Total. E vai retardando cada vez mais isso, né? E vai fingindo que o mundo não tem problema. Essa é uma questão bastante interessante que a gente pode fazer um paralelo, como você fez, né? E da própria vida do Buda, né? Mesmo que ele tenha sido criado de uma maneira super protegida, talvez tardiamente, né? Ou não, no momento correto, vamos dizer assim, mas já um homem adulto com filho e casado, foi que ele teve essa, embora ele já tivesse uma predisposição para Espiritualidade, né? assuntos para assuntos ligados com espiritualidade, mas essa questão de se dar conta do sofrimento real, das real circunstância, real situação, isso aconteceu tardiamente. O que eu vejo assim que atualmente, talvez por essa forma de criação de alguns pais que sofreram muito e aí inabilmente passam para os filhos, olha, você não vai ter o sofrimento que eu tive, né? E constrói um mundo de faz de conta, mas você também cria uma geração de adulto que não vai entrar em contato com isso, né? Não Então tem isso, resiliência, né? sim. A gente Então, não isso tem é resiliência. um ponto interessante de se pensar. Hoje em dia se fala muito de, quando você está com... Eu vejo muitos coachings empresariais e no meio jurídico dizendo isso. Quando você está com um problema de crescer dentro da sua carreira, você tem que mudar o mindset. Eu acho isso engraçado, porque é ligado exatamente com a filosofia budista, né? Não adianta você, com uma mentalidade ainda retrógrado, olhando no retrovisor, né, em vez de olhar para frente, se mesmo que você consiga todo o investimento do mundo, mesmo que você ganhe na Mega Sena, você ainda vai estar com a mentalidade retroagindo contra você. Então, muito provavelmente você vai perder todo aquele investimento, né? Então, essa questão do começar a mudar de dentro para fora já é algo bastante explorado hoje também aqui no Ocidente, né? E foi algo que o Buda partiu para buscar. Ele poderia ter olhado aquela situação toda do país dele, da cidade dele, e falado, olha, eu sou o rei disso aqui, eu vou ser rei disso aqui, sou o príncipe, eu posso então distribuir toda a riqueza ou tentar provocar um levante político, né? Porque parece que, eu estava lendo esses dias, que parece que o reino do Buda Shakyamuni, que ele tinha nascido, não era exatamente uma monarquia absolutista, era uma república. Então eles eram eleitos a cada não sei quanto tempo. Tinha uma questão política forte ali. Mas veja que ele não tomou a dianteira de tentar resolver esses problemas de pobreza com um levante político, uma reforma política. Ele buscou entender para si como ele curava esse sofrimento de dentro dele, para que ele pudesse compartilhar e que cada um tivesse a responsabilidade de curar essa manifestação do sofrimento dentro de si. E isso é interessante, a gente fazer um paralelo com os tempos atuais, né? Eu mesmo sou bastante engajado, minha família também é bastante engajada com essas coisas, de você tentar melhorar a vida das pessoas na situação atual, e o que é muito válido, né? Mas a gente não pode perder de vista de que essas circunstâncias de sofrimento, elas precisam ser trabalhadas principalmente de dentro para fora, né? Ainda seguindo, e é por isso que algumas pessoas dizem assim, porque o budismo é muito austero, o budismo fala de sofrimento o tempo todo, isso gera uma antipatia de algumas pessoas, que eu, Ou falar de sofrimento, eu falo particularmente, da morte, né? acho que assim, são pessoas que foram criadas assistindo muito Disney, né? Porque a gente vê ali no mundinho da Disney tudo sendo acontecendo no mundo conto de fadas, É né? Que as bom para pessoas... eles também, né? Bom para eles também. Deve ter algum É, mérito. é interessante como a forma como... Eu acho que hoje em dia a Disney tem mudado um pouco, né? Esse approach. Mas, assim, durante muito tempo, principalmente nos anos de ouro, clássicos da Disney, era de contar uma história de que tinha uma menina em perigo e veio um príncipe encantado. Não podia nem ser um príncipe normal, tinha que ser um príncipe encantado.
e aí ele salvava aquela menina que estava numa situação complicada, e eles viviam felizes para sempre depois disso. Então, assim, é tudo que o budismo está falando que não vai acontecer com a sua vida, tá? Ninguém encantado vai vir te salvar, e você não vai ser feliz para sempre porque alguém te salvou, só se você decidir isso. Então, eu acho que essa geração, Então, mas se você parar para até pensar, anterior à minha, né? então, Uhum. a gente fala muito dessa história dos contos da Disney serem meio falácia, né? Que aquilo não existe. Sim, Só que tem uma coisa, a gente esquece de ver a profundidade dos personagens. E para aqueles personagens, muitas vezes aquilo existe sim. Porque eles são personagens normalmente altruístas, são personagens que eles têm bom coração, são personagens que estão a serviço. Então, eu não sei se a gente é que não consegue ser como os personagens, os heróis, sim, sim. e daí não consegue, né? Nunca que aquele conto chegue ao Vai ser final. aplicável na nossa vida, né? Porque a gente nasceu num Exatamente. Então, castelo. eu sinceramente, hoje, eu também já achei, né? Por isso que eu falo, cara, é bom a gente achar que não sabe nada, porque tem sempre uma aberturinha na cabeça para enxergar alguma coisa que você não está vendo, entendeu? Sim, Né? sim. Porque eu também já caí nessa de achar que conto de fada era uma falácia, eu descobri que eu é que não tinha competência para ser heroína dos contos de fada, né? Sou sorry, azar o seu. Entendeu? Pois Vai é. cuidar do seu sofrimento, quem sabe você tem mérito. É porque o conto de fada é que as adaptações da Disney, elas já mudam um pouco o conto de fada original, como o Anderson escreveu lá na Europa antigamente, né, para poder adaptar para uma mentalidade de americanos, né, de que vivem uma coisa muito parecida com aquilo do American Dream. Mas é interessante isso que você diz, né? Na verdade, o que acontece é que a gente não pode viver aquela vida, porque a gente tem sofrimento, a gente tem problema o tempo todo, a gente não é uma princesa, né? Então, Então, eu acho que o que está acontecendo hoje, essas modernizações contos de fada, é um pouco dessa recuperação de um pouco da verdade dos irmãos Grimm, entendeu? E com um pouco sim. desse conto de fadas, porque realmente, eventualmente, você precisa de ter um contraponto. Se você olha só os contos como eles eram originalmente, você comete suicídio, né? É muita desgraça. Né? Porque Sim. também eles foram escritos naquele período onde a humanidade ela tinha um nível de consciência muito mais baixo que ela tem hoje, né? Porque a gente sabe que por mais que pareça que tenha muita coisa ruim, né, o nível de consciência hoje aí é maior do que já foi no passado, porque as coisas evoluem. Querendo ou não, existe uma coisa chamada impermanência, né? Que você pode ir para frente e para trás, né? Queremos acreditar que boa parte do planeta, aos trancos e barrancos, mesmo não parecendo, hoje a gente não acha mais normal fazer as barbaridades que já fizeram no passado. Já isso já é Sim. uma grande mudança, né? E talvez os contos tivessem que ser atualizados justamente para não ficar muito pesado mesmo. E que também pode ser atualizado de novo e de novo ser uma coisa dinâmica, Exato. né? Exato. Mas vamos falar sobre as 4 nove verdades. O sofrimento existe, primeira nove verdade. Então, que é uma questão interessante, né? Bom, saindo do conto de fadas da vida do Buda, né, e indo para a parte que tinha problemas reais, essa descoberta do sofrimento dentro da perspectiva budista, ela é mais ampla até mesmo do que simplesmente as pessoas envelhecerem, adoecerem e morrerem e viverem numa condição precária de vida, paupérrimas e, enfim. A segunda manifestação, a primeira manifestação de sofrimento, na verdade, é essa, né? Que é o sofrimento mais latente, de dor, de frustração, de insatisfação, de privação, tudo isso todo mundo consegue perceber que é sofrimento, né? Agora, o que as pessoas não conseguem perceber que é sofrimento, né? E que é o passinho a mais que o Buda dá. Aí o Buda diz o seguinte, que a segunda manifestação de sofrimento é o mundo do conto de fadas, que a gente persegue, que a gente vai atrás, a gente se agarra nesse ideal, se apega a ele e fala, eu preciso ir atrás desse conto de fadas, porque quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter felicidade. E o Buda vai falar, I'm so sorry, não vai ser assim, entendeu? Me desculpa. Por quê? Na verdade, toda manifestação que a gente tem de prazer e de felicidade, de conforto, que é totalmente o oposto daquilo que a gente sente que é sofrimento, justamente cai naquilo que você acabou de falar, que é impermanência. Tudo isso é impermanente, né? E, então, tudo isso acaba e geralmente ele vem
junto, né? Você ganha de brinde problemas junto com ele, né? Então você tem muito dinheiro, mas aí a gente podia chamar aquele apresentador de TV que chama o Procon. Você ganha um brinde que com muito dinheiro você vai ter muita dor de cabeça, né? Ou Então, como diria o Lama Michel, coisas precisam de donos é porque precisam ser cuidadas, né? Então, exatamente. Então, existe essa preocupação. Então, quando você é jovem e você atribui a felicidade à juventude, quando a impermanência vai atacando, você vai começando a surtar. E você não pode fazer nada, porque todo mundo, se der sorte, vai envelhecer, né? Então, a juventude em si não é a felicidade. O dinheiro em si não é a felicidade. O poder em si não é a felicidade. Tudo isso está acompanhado, além da impermanência, todos os problemas que vêm junto, né? Então, e isso é uma questão importante que o budismo coloca, dessa segunda manifestação de sofrimento, porque a humanidade ela está caminhando para evoluir tecnologicamente, e intelectualmente, em vários aspectos, politicamente, filosoficamente, mas se a gente acreditar que essa evolução, a evolução não é um problema, mas observar isso como a felicidade, do ponto de vista budista, isso é um engano, porque vai ter um problema junto. Então, ele não é uma felicidade pura. O que o Buda estava buscando e o que o budismo propõe para as pessoas é a busca de uma felicidade plena, uma felicidade que não conhece o sofrimento. E você ter poder e juventude e beleza e dinheiro conhece sofrimento ainda nessa situação, né? Então, a causa da alegria sempre é a causa do sofrimento. A raiz de uma está na outra. Exatamente. Então a gente tem ali uma eterna busca, uma eterna perseguição por objetos externos para causar algum tipo na verdade, de felicidade momentânea, não é de felicidade plena, né? Então é esse segundo tipo de sofrimento, que não é tão óbvio, né? Nem todas as pessoas reconhecem dessa maneira. Principalmente as pessoas que querem perseguir o ideal do mundo da Disney, né? Elas falam, não, um casamento com um príncipe encantado que me sustente é ser feliz para sempre. E ela vai viver uma vida de emoções frustradas, e ela vai encarar um monte de manifestações do sofrimento, mas ela vai se negar. Então, esse segundo tipo de sofrimento não é tão óbvio. Mas essa segunda manifestação, a gente dá o nome de sofrimento da mudança, justamente porque ele muda, justamente porque ele passa, né? E também tem um ditado tibetano que é muito engraçado, que ilustra esse sofrimento da mudança, que é assim, quando você está em pé, você quer sentar. Se você tiver muito tempo sentado, você quer ficar em pé. Então, que você Ou percebe seja, a que mente reclama. a mente reclama e, assim, aquela situação para sempre não vai ser boa, né? Então, eu acho que tem um livro do Dorian Gray que fala do espelho, lá do cara que nunca envelhecia, e só quando ele se olhava no espelho que ele via que ele estava velho, que ele tinha um sofrimento de ser jovem para sempre. Não, é Né? Que a gente... pior. Ele, para se manter jovem para sempre, ele começou a fazer maldades, ele começou a usar de magia. Então, Sim, só no sim, espelho ele enxergava a verdade dele, que é o sim. famoso peso na consciência. Aliás, Exato. essa expressão peso na consciência é outra coisa que vai nos perseguir muito nos próximos tempos, porque nós temos uma coisa que é essa, né, o eguinho que pensa aqui e que acha que sabe o que está pensando, e acha que pode esconder de si mesmo todas as suas dores, todos os seus pesos na consciência. Só que a vida ela fica fazendo assim, tum, 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 presentinho para você, né? E essa história de peso na O consciência. karma negativo amadurecendo, um presentinho para você aqui, né? Tipo isso, né? Então, acho que muito do karma negativo, doenças principalmente, porque eu acho que a gente não tem nível de consciência para efetivamente compreender os nossos pesos na consciência. Eu acho que muitas vezes vão se transformar em doenças, né? Então, a gente precisa ficar esperto com isso e entender, porque assim, o que você está falando é o tipo de sofrimento, né? Uhum. São os tipos de sofrimento. Mas eu acho que a gente até falou sobre isso em alguma das lives, né? Só para lembrar que eu até coloco o Sim, link. sim. Mas quais são os outros tipos de sofrimento? E aí a gente tem um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento da formação mental, né? Toda mente que não está totalmente desperta, totalmente iluminada, acaba contaminando a percepção que ela tem sobre os fenômenos. Então,
de certa forma, ainda existe ali uma marquinha de sofrimento. E introduzindo essas questões do sofrimento para dizer que, continuando a busca espiritual que Buda fez, a segunda verdade que ele proclama é que todo sofrimento possui uma causa. Ele não sai, como a Cris fala sempre, out of the blue, né? Não sai do nada, assim, ele não surge do nada. E ali a gente faz já coloca aí, Cris, o link para o karma, né? Porque a segunda nobre verdade está intimamente relacionada com essa questão de que essa experiência de sofrimento que você tem, desde esse sofrimento mais pungente de dor, de insatisfação, desconforto, até a experiência de que, então eu vou buscar um fator externo para ser feliz, vou querer ter poder, dinheiro, fama, juventude, qualquer coisa desse tipo, e essa da formação mental que é mais complexo. Mas, na verdade, todo esse tipo de sofrimento ele tem uma causa, né? Então, a gente pode voltar ali para o vídeo. Se você não assistiu, pausa o vídeo aqui, vai lá para o vídeo do karma, assiste o vídeo do karma e depois você volta. Porque é importante a gente compreender o quão autorresponsável a gente é pelas nossas experiências de sofrimento, seja ele sofrimento da mudança ou sofrimento do sofrimento mesmo, né? Então, a segunda nova verdade é: todo sofrimento tem uma causa. Tem uma causa, né? E aí, a terceira nobre verdade já é um pouquinho mais profunda, porque ele diz que a causa desse sofrimento lá na raiz é um tipo de agarramento a uma percepção individualista de cada ser enquanto autoexistente, né? Muitas pessoas traduzem isso, a causa do sofrimento é o desejo, né? O desejo em si, eu acho que eu já até falei isso em alguma das nossas conversas, que o desejo em si não é o problema é você se agarrar nesse desejo e você achar que só ele que presta, né? Cria um tipo de obsessão. Alguns lamas falam bastante de superstição criada pelo desejo, né? E a terceira nobre verdade vai dizer muito disso, né? A causa de todo esse sofrimento é uma manifestação da ignorância, de você se agarrar a ideais, a padrões, a doutrinas, a ideias, a vontades, a instintos, até diria, né? Algumas pessoas estão ainda vibrando só de agindo por instinto, né? Ela trabalha, tem fome para comer e quer dormir numa casinha e quer ter uma pessoa para se esquentar à noite. Então é por isso que a pessoa vive. Isso é totalmente instintivo, né? A pessoa não está explorando o melhor potencial da vida humana. E isso é uma manifestação do desejo, né? A pessoa ela quer ter aquilo. Eu diria assim que, pela minha experiência, a causa do sofrimento são os venenos mentais. São o que a gente chama. E eu, depois que você terminar de falar os quatro, eu vou contar a minha experiência de como eu entendi as quatro nove verdades, né? E tem tudo a Que é ver com o que você super está falando, necessário. né? Tem Sim, tudo a ver com o que você está falando. Você está falando com a base, os venenos raízes dos venenos mentais, né? sim. É exatamente isso, né? Quando a gente entende a gente fala das emoções aflitivas, que são raízes, venenos, raízes, né? Tudo isso tem uma grande raizona lá que a gente chama de ignorância, mas existem outras manifestações de como isso vai se colocar para cada pessoa, né? Então, na verdade, a gente às vezes encara uma situação de sofrimento, para ser um pouquinho mais prático, a gente tem vamos dizer, uma situação de privação de recursos, e a gente não consegue entender que a causa raiz dessa privação de recurso está ali numa avareza que surgiu, por sua vez, de um agarramento, né? De um desejo agarrado, de uma ignorância sobre aquilo tudo. E, por fim, a última nobre verdade, ela vai, que o Buda proclama, isso tudo, que essas quatro nobres verdades são ensinamentos, compõem o primeiro ensinamento que Buda deu, né? Quando ele reencontra os companheiros dele que praticavam ascetismo, junto com ele, tem em determinado momento ele fala, olha, esse ascetismo, essa automortificação, ela não vai levar ao lugar que eu quero, então ele se livra daquelas pessoas e vai viver, vai procurar sozinho, e ele atinge, quando ele volta, ele encontra esses companheiros, ele dá esse ensinamento. E a quarta nobre verdade, ela vai dizer que o caminho budista de você conseguir identificar que todos os fenômenos carecem de uma existência inerente, inclusive você mesmo, você também é um ator interdependente dentro do universo, surge de causas e é composto por partes. Essa compreensão e realização, ela seria, então, a felicidade que não conhece o sofrimento. Então, também um assunto bastante profundo.
Então, assim, na prática, as 4 nobres verdades, elas trazem um senso de autorresponsabilidade pela nossa própria vida e de reconhecimento do que realmente é sofrer e o que realmente é ser feliz, né? Então, é um assunto que, às vezes, eu mesmo me bato muito quando a gente discute isso tanto. Eu acho que é importante a gente discutir isso várias vezes, repetir várias vezes e ler várias vezes sobre esse assunto, porque por mais que a gente ache que a gente tenha uma compreensão sobre isso, na prática a gente não vivencia. Então, muitas vezes eu estou buscando o sofrimento da mudança, achando que é felicidade. E, na verdade, é só sofrimento da mudança, né? Mas a gente, infelizmente, persegue tudo isso. E quando a gente tem uma experiência plena do budismo, a gente consegue compreender que esse sofrimento da mudança ele é impermanente, que a gente tem que deixar passar e fluir com tudo isso. Dentro da minha experiência, a terceira e a quarta, na verdade, viraram... Para mim, a terceira virou a dualidade, né? Aquilo onde eu acho que eu realmente sou separado das coisas, é a minha mente que imputa a realidade, e a quarta é simplesmente a não dualidade, realização da não dualidade, né? Então, uma é ego e outra não é ego. Essa é a minha experiência final com as 4 nove verdades, que eu demorei muito tempo para entender ela profundamente, porque parece muito simples, né? Porque o ensinamento em si não precisa muito QI para compreender, mas a profundidade desse ensinamento é uma coisa que eu demorei 8 anos para entender. E daí eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com meditação, porque a meditação eu não aprendi no budismo. A meditação foi um processo natural do meu ser de buscar autoconhecimento que veio antes do budismo. Eu comecei a meditar 1 ano antes do budismo, né? Sozinha, como se fosse uma coisa que a minha alma me puxava, o meu espírito me puxava para fazer. E por provavelmente algum karma, o Vipassana sempre foi uma prática muito natural para mim. E muito cedo, e por isso que a meditação ela se tornou muito importante na minha vida, eu compreendi que o mundo era uma projeção da minha mente. E não era uma coisa fantasiada, ela não era uma coisa esotérica, era uma coisa muito real. Eu conseguia, através da meditação, entender as interdependências, da onde vinha, até essa segunda nobre verdade, né? Existe uma interdependência, ela veio muito rápido para mim, que é uma prática que eu ensino muito para as pessoas, né? Então, esse shift, essa mudança da minha mente, que não existiu fora, existiu dentro, que se relaciona com fora, aconteceu muito rapidamente, né, na minha prática. Eu entendi que era eu, né? Não era fora. Aquilo que eu brigava fora, a irmã que enche o saco, a mãe que isso, o chefe que aquilo, era eu. Era a minha própria frequência atraindo aquelas coisas, querendo dizer alguma coisa para mim. E, normalmente, quando a gente entende a interdependência, a gente já dá uma baixadinha de bola, sabe? A gente já cria um pouquinho, veste as sandalinhas da humildade um pouquinho, já entende que falar bom não era bem assim, né? E daí, cara, isso já é um adianto, isso é uma coisa que já muda muito, faz uma transformação, já é um ganho de consciência. E 8 anos depois de eu fazendo essa prática, um dia veio assim: e aí, qual que é o veneno mental que fez você passar por isso? Não importa se você foi decapitada, se você foi roubada, se, né, você foi traída, né? Não importa a raiz desse sofrimento que você carrega aí. Qual que é o veneno mental que fez você passar por isso? E daí eu descobri que tinha um veneno mental que me fazia passar por isso. Eu descobri o orgulho, eu descobri o medo, eu descobri, sabe, um monte de coisas. E daí eu entendo por que demora tanto tempo para você chegar, né, descer esse degrau. Porque ele é pesado. É onde, assim, a coisa já não era bem do jeito que você imaginava, entendeu? A hora que você desce esse degrauzinho, você fala, aqui invejosa, aqui a ciumenta, aqui é sei lá eu quem, entendeu? Mas garanto, acha de tudo. Acha de tudo. Então, precisa ter um trabalho muito grande de compaixão antes de chegar nesse ponto, né?
E, na verdade, aí eu fiz uma grande burrada, porque eu não fiz esse trabalho e eu caí em depressão, né? Porque, assim, é como se a verdade caísse na minha cabeça e eu não estivesse preparada para ela. E muitas vezes a gente não está mesmo. Agora, é um caminho que é inevitável fazer, porque aí eram os meus pezinhos na consciência, entendeu? Não é a coitada que foi jogada no calabouço, sabe? Porque eu poderia até contar alguns episódios, tem 2 muito marcantes para mim, que envolvem figuras masculinas e femininas. Mas o fato é que muitas vezes a gente se prende numa imagem e que você acha que você compreendeu aquilo. Você realmente percebeu que essa dor, esse sofrimento que você está trazendo, não é uma coisa que vem de agora, é uma repetição, uma coisa que tá, é um imprint que o César falou no vídeo do Karma, que ele tá ali marcado, e eu tô agarradinho a ele, que nem, sabe aquelas coisas que você fica que nem macaco agarrado, eu brinco muito, macaco agarrado no cacho de banana, nem não solta de jeito nenhum, e não come, mas também não dá, aquele negócio vai apodrecendo, eu não solto, mas também não dou, né? Que é o ego, querendo ter razão. Basicamente é o ego querendo ter razão. Não é o ego querendo falar assim, não, eu estou aqui com sofrimento que é um ciúmes, eu estou aqui com sofrimento que é o orgulho, eu estou aqui com sofrimento que é inveja. Não, eu estou certo, só isso. Ele é que está errado. Basicamente, o que resume é isso, entendeu? Eu estou certo e ele que está errado. Mas, ao mesmo tempo, a hora que a gente entende que esse veneno mental ele existe, que esse nosso pezinho na consciência, é muito libertador. E eu vejo vidas, como eu vi a minha vida, fazendo assim, que muda. E quando eu comecei a perceber isso, eu lembrei que no catolicismo, tem aquela frase, né, de confessar os seus pecados e será automaticamente perdoado. Porque é basicamente isso, é como se existisse uma voz no universo falando, olhe para a sua verdade, olhe para a sua verdade, olhe para o seu medo, olhe para a sua raiva, entendeu? Ele está berrando dentro de você. E você aqui, ó, na sua ideia que você é linda, maravilhosa, super boa e generosa, né? Super franca, super não sei o quê, você não está enxergando essa profundidade, né? Mas é ela que dói, no final das contas, é ela que vai criar os espinhos. Então, é um processo que eu não espero que ninguém faça isso de hoje para amanhã, né? Porque eu mesma demorei 8 anos para me levarem para esse caminho, porque a meditação ela tem uma coisa que é incrível, que eu falo que é que nem exercício físico. Conforme o teu corpo vai ganhando, né, consistência, você começa a pegar mais peso, você começa, em vez de correr 5 quilômetros, você corre 10, etc, etc. A meditação é a mesma coisa. Ela tem uma sabedoria orgânica e ela vai se aprofundando na medida que é necessário, que você está preparado. Eu acho que no meu caso era mais necessário do que eu estava preparada. Eu estava precisando chegar umas verdadezinhas, né? E esse período anterior, realmente, eu achava um monte de coisa que eu vi que não era, né? Na verdade, essa questão de ter certeza de coisas que eu percebi que não eram, acho que eu tive muitas vezes na minha vida, entendeu? Eu não sei porque, como eu não aprendo ainda. Né? Então, quanto mais eu apanho, mais eu realmente tenho certeza que eu nada sei. Mas, como você disse, muito bem dito numa das lives, o ego ele é importante para a gente estar fazendo essa interface, né? O ego, ele faz essa interface do que é o que não é, né? Do que a gente precisa olhar. Eu queria fazer um pequeno gancho, aproveitando que você falou dessa questão do cristianismo. É interessante notar como o cristianismo primitivo enfatizava muito mais essa prática meditativa, de você conseguir compreender as razões do seu próprio sofrimento. É muito parecido com o budismo, até nessa Até as perspectiva. Isso confissões. As confissões, que é uma Exatamente. prática que o budismo faz, né? Só que e é diária, só que não é para uma pessoa externa, é para você Sim, mesmo. sim, Né? exato. Ela é incrível e faz um bem, gente. Faz um bem fazer essa prática. Faz tempo que eu não faço, acho que eu vou começar a fazer de novo. Me veio quando você falou uma imagem de um lugar que eu acho que é na Turquia,
que era onde os meditadores cristãos ficavam, como é muito parecido com o budismo, porque eles ficavam como se fosse numa caverna, num buraco, assim, na encosta da montanha, meditando sozinho, né? Então, eu acho que isso também é importante a gente pontuar, de que esse conhecimento sobre a meditação, ele transcende uma denominação religiosa, né? A gente vê que na Ásia isso é muito mais comum, no taoísmo, no hinduísmo, no budismo, enfim. Mas acho que o islamismo sufi tem bastante disso, e o cristianismo também tinha na sua raiz. E eu acho que começa a mudar um pouco quando a gente, novamente, a sociedade ocidental começa a achar que a felicidade está fora. Então, ela cria uma instituição religiosa mais forte do que a espiritualidade, né? E você busca um desenvolvimento econômico e tecnológico desacompanhado dessa descoberta interna. E eu acho que é por isso que Lama Ganchen sempre fala, e eu gosto muito, de que a meditação é uma ciência da mente. É você colocar todo esse... Não é errado você se desenvolver externamente, mas precisa haver um equilíbrio com a sua prática interna, né? Porque esse veneno mental, ele está na esfera, esse veneno raiz, ele está na esfera mental. E como você faz uma cirurgia na mente? Não é uma cirurgia no cérebro. Cirurgia na mente é a prática de meditação diária, né? Pode virar uma Mas cirurgia no cérebro, né? Pode até virar. pode vir, exatamente. Pode até se manifestar. E se manifesta no corpo físico, né? Por exemplo, eu acho que Lama Zopa, é um lama que eu gosto bastante também, tem um livro chamado A Cura Definitiva, que ele trata da prática do Buda da medicina, né? O Buda da medicina é uma manifestação iluminada que fala bastante de técnicas medicinais mesmo, desde cirurgia e ó, há milênios já, cirurgia, alimentação, remédio, né, infusão de erva, mineral também, várias coisas bastante avançadas até, mas principalmente a gente tem que compreender que a doença ela é uma manifestação do karma negativo, que amadurece como sofrimento do sofrimento, mas ela tem uma causa num veneno mental. E esse veneno mental tem a sua causa lá no seu agarramento ao em si, toda aquela coisa mais complexa, mas tem. Então, assim, é claro que depois que o karma amadurece, aí volte para o vídeo do karma, depois que o karma amadurece, não tem que fazer que ele amadureceu, mas e legal, podia ter falado isso no outro vídeo, né? Por exemplo, doenças, elas podem ser amadurecimentos contínuos de karma. Todo dia está amadurecendo um pouco desse karma, porque todo dia você percebe isso de uma maneira diferente. Aliás, o sofrimento ele é uma percepção da mente. O sofrimento ele não existe, é aquilo que a sua mente atribui. Então, por que você pode ser curado através da meditação? Não é que você sentar e respirar 30 minutos, 1 hora por dia vai tirar uma doença de dentro de você, mas você vai frear esse fluxo de veneno raiz que está todo dia renovando aquela manifestação de enfermidade na sua vida. E isso para qualquer outro tipo de sofrimento também. O Lama Ganchen costumava chamar câncer de cancel, né? A doença cancel, cancel karma, né? A doença que cancela karma. E também não é à toa que o Buda da medicina é aquele azul escuro, né? É aquele azul que, na verdade, é um azul espacial, que ele é um azul da vacuidade, né? É do espaço total, onde você não tem formas de pensamentos, imagens mentais, sistemas de crenças, né? É aquela coisa que você passa a borracha, passa a borrachinha. É um índigo, lápis lazuli, né? Uma coisa bem profunda. Eu acho isso. Eu só queria comentar isso que uma vez eu estava lendo um ensinamento de Gelek Rinpoche e aí ele falava: agora você visualiza que tudo se dissolveu na vacuidade. Aí um aluno levantou a mão e falou: Rinpoche, mas eu visualizo que quando a vacuidade aparece, ela é branca ou ela é preta? Aí ele falou: branca ou preta? Mas de onde você tirou essa ideia? Porque para mim a vacuidade é azul. Então, é interessante como essas manifestações, esses conceitos, eles acontecem na cabeça de cada um. Os tibetanos acham que realmente a vacuidade é azul, porque a vacuidade é da cor do céu no entardecer, né? Que não tem nuvem, que é tudo vasto, né? E essa é a natureza da nossa mente, né? A nossa mente é vastidão. A gente que vai colocando nuvem em tudo isso. E essas nuvens vão gerando karma, e o karma vai gerando sofrimento, e depois, em cima do sofrimento, a gente cria outro karma com base em outro veneno raiz, vai colocando mais nuvem, mais nuvem, mais nuvem, e no fim das contas a gente não vê a luminosidade, que é a natureza da mente em si. E
A quarta nobre verdade, que a Cris falou de uma maneira bastante profunda, que é a não dualidade, é realmente isso, né? É realmente você se conectar com a natureza da sua mente fresca, ampla, né? Normal, né? Natural, que é a não dualidade. A dualidade em si são as nuvens que estão ali atrapalhando e dando causa, né? Se tornando, chovendo veneno raiz para você fazer karma, né? Então, eu acho interessante essa forma como o Buda Shakyamuni colocou o primeiro giro da roda do Dharma, o primeiro ensinamento do budismo, o primeiro ensinamento do Dharma, que é o último ensinamento que a gente está falando hoje na série do Caminho do Dharma, a gente colocou por último, porque não entendam, vocês que estão assistindo, que esse é o último dessa série. Entenda que é o primeiro para vocês. É a primeira chance da gente se perceber. E todo dia a gente precisa girar essa roda do Dharma de novo, né? Eu, há 20 anos, estou voltando na primeira nobre verdade. Então, é interessante fazer essas reflexões desse ponto de vista. E realmente confiar, é uma espécie de fé, de fiducie, né, do latim, de confiança, de que a prática de meditação ela tem esse potencial da gente explorar aquilo que a nossa vida humana oferece de melhor, que é a capacidade de ser feliz e levar felicidade para os outros, e uma felicidade incontaminada, né, que não conhece sofrimento. Uma coisa que é legal no budismo é que tudo tem 3 níveis, pelo menos. Como a gente percebe que... Então, assim, o que a gente vê no nível grosseiro tem 3 níveis, né? O que a gente vê no nível sutil tem 3 níveis de sutileza, é muito sutil também. Então, também é uma coisa que ajuda a gente não ver tudo muito preto no branco, né? É só um guia. E, de qualquer maneira, eu acho que o que é importante a gente entender, que é incrível, né? Nas 4 na verdade ele já falou de interdependência, impermanência e vacuidade, né? Que um dia eu falei para o Lama Ganchen, eu falei assim, Lama Ganchen, quando me perguntam sobre budismo, né? Porque o budismo lá atrás era uma coisa que ainda tinha pouca informação, né? Não tinha YouTube assim desse jeito que é, porque as coisas crescem de uma forma muito exponencial. Eu falei para ele que eu vou explicar o budismo falando sobre no tripé, vacuidade, interdependência e impermanência, entendeu? Quem entendesse essas 3 coisas podia já entenderia o budismo, e que para facilitar, hoje a física quântica, né, ela Ajuda traz, muito, ajuda muito, muito. né? Só você ver o entrelaçamento quântico, as fendas duplas, né? Tem, assim, campo mórfico, que também é um campo mórfico, morfogenético, não sei se entra na física quântica, mas vamos lá. A ciência ajuda muito a entender o budismo, né? A própria constelação familiar, a hora que eu vi a constelação familiar, pela primeira vez, falei, meu Deus, infelizmente não deu tempo de mostrar para o Lama Ganchen. Mas era o próprio Sansara se apresentando com interdependência, impermanência e tudo, né? Eu acho que o que seria muito legal, né, se todo mundo entendesse, que é uma coisa que eu costumo falar muito com as pessoas que eu trabalho, com os meus clientes, meus alunos, é que não existe sofrimento que esteja na frequência do amor, da compaixão, da generosidade, e que se a gente está com algum sofrimento, é que a gente tem uns amiguinhos que a gente não quer olhar, que são esses venenos mentais. Porque amor, compaixão, generosidade Não é causa para o sofrimento, não é né? Isso é causa para causa para sofrimento, felicidade. isso é causa para felicidade. E daí eu digo, infelizmente, eu ainda não estou no nível das heroínas da Disney, né? E daí vamos lá pegando os pangaré, né? Brincadeira, gente. Mas é verdade, é verdade. Eu acho que esse é um recado que a gente precisa entender de uma vez por todas. Parar de culpar os outros, parar de culpar o mundo, parar de culpar o governo, Ô, né? Cris, E olhar só para deixa eu fazer dentro. um gancho com isso que você falou, que as pessoas falam, eu tô sofrendo por amor. Ninguém sofre por amor. Estou Você sofrendo tá por sofrendo é por apego, apego. você está sofrendo por ciúme, está sofrendo por vaidade, por orgulho, Exatamente. tudo menos amor, né? Como diz É, Lama Michel, amar é desejar que o outro seja feliz. Então, galera, exatamente. chegar nesse nível
Não é fácil, mas a gente tenta, certo? Tem alguma coisinha que você queira falar mais, Deixa Cezinha? eu dar as indicações de livro, porque eu sou nerd, né? Eu gosto muito de ler. Por favor. Acho que a gente fica ali como que chama? Uma linha para poder consultar mesmo depois. Bom, vou deixar duas indicações de livro. Um chama Como Solucionar os Nossos Problemas Humanos, do Geshe Kelsang Gyatso. É um comentário sobre as 4 nobres verdades e sobre a prática de paciência. Foi um livro que me tocou muito e realmente transformou e solucionou problemas humanos que eu estava passando no momento que eu li. Enfim, Ninguém tem é ainda problema um... de falta de paciência, né? Ninguém. Pois é. Pois é, enfim, eu recomendo fortemente que as pessoas leiam esse livro, porque ele realmente é muito bom. E um outro livro chama Manual de Meditação, do Geshe Kelsang Gyatso também. Ele tem meditações sistemáticas, passo a passo, gradual, para você compreender essas 4 nobres verdades, para pessoas que têm menos facilidade de ter experiências diretas, como a Cris tem. Eu acho que isso ajuda muito, porque Se a... ele indiretamente ele leva você para ter as suas próprias experiências diretas quando você estiver mais maduro para isso. Então, mas você acha que o que eu relatei, ele casa? Porque eu não conhecia esse livro. Você acha que ele faz um match aí? Sim, É que é sim, sim. prática, gente. Na verdade, é a prática básica, né? É sentar e meditar, né? No meu caso, muitas vezes eu gosto de meditar deitada, que eu me entrego mais. Mas, basicamente, É uma postura também de meditação. E é importante a gente também, você falou uma coisa sobre os 3 níveis, né? Tu tem um nível grosseiro, sutil, muito sutil, secreto, interno, externo, em 3, né? Em 3 camadas. As 4 nobres verdades também possuem, e ao longo da nossa jornada espiritual, e eu digo que a nossa jornada espiritual ela não termina quando a gente morrer, a menos que a gente se ilumine, né? A jornada espiritual ela vai terminar, a gente só vai parar de aprender coisas quando a gente se iluminar. Então, as 4 nobres verdades também é um tema de que a gente vai todo dia, cada vez que a gente for evoluindo mais, conhecendo mais e tendo mais experiência, a gente vai falar, poxa, dá para entender de uma maneira mais profunda. dá, né? Ai, gente, olha, eu queria agradecer super, super o César ter me acompanhado nesses 12 Eu que programas, agradeço a né? oportunidade infinita E foi muito de poder legal. pensar Vocês aqui. desculpem a gente ter falado qualquer bobagem, assim, que de vez em quando eu olho, de vez em quando eu falo, nossa, eu falei isso. Porque é assim mesmo, né? O bom de a gente estar entre amigos é que a gente é muito mais do que a gente é mesmo, né? E o Cezinha agora vai dar uma pausa com isso, provavelmente eu tenho uma próxima temporada com outro convidado, né? Para também, como ele disse, a gente ir variando, né? E gratidão. Taxidelê, taxidelê. A Helena, gente agradeço. gravou, né? Hoje a gente está soltando esse 12º episódio e a temporada toda, né? Estamos brincando de Netflix, né? Soltando tudo de uma vez, porque a gente gravou a maioria em períodos de astrologia, de Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado. Falei, não vou soltar isso, né? Apesar que a gente não reviu nada, não censurou nada, então tudo que a gente gravou de bobagem está lá, né? Mas, gente, queria Gente, as agradecer. bobagens fazem parte da gente. Como a gente está aprendendo, a gente não é Buda, a gente é Exato. budista. Tudo bem. E daí, também agradecer a todo mundo que aproveitar, né, dessa nossa conversa e compartilhar também para quem vocês achem que seja de benefício. Daqui a alguns meses eu venho com a 2ª temporada. Os temas já estão prontos. Um beijo grande para todo mundo. E também, né, por último, mas não menos importante, agradecer aos nossos mestres. Ai, que saudades. E eu cada vez mais nomeio menos os mestres, porque eles são muitos, mas a gente sabe quais a gente carrega no coração. Mas, de qualquer maneira, sempre prestando reverência aos nossos mestres. Até! Mas...